sejam bem-vindos a mais uma temporada do ProtivityCast, o podcast da Protivity. Nessa temporada a gente vai falar de TPRM, que é o Third Party Risk Management. Afinal de contas, quando a gente faz gestão de riscos, a gente não pode olhar só para dentro de casa, a gente tem que olhar os riscos da nossa cadeia também, dos nossos fornecedores, dos terceiros. E é sobre isso a nossa pesquisa, que quem quiser mais detalhes vai estar na descrição aqui desse vídeo. E a gente vai conectar hoje esse tema de TPRM com as questões de cibersegurança. Para isso, eu tenho aqui dois convidados. A gente tem o José Almeida, da Seguros Unimed. Vou pedir para você se apresentar, por favor. Primeiro, quero agradecer aí a ICTS Protivity pela oportunidade. Como a Daniela falou, sou da Seguros Unimed, atuo como DPO, estou como DPO. E também tenho uma experiência na parte de gestão de risco, compliance, passando ali pela parte, um pouco antes dessa vivência, passando também pela parte de segurança, de infraestrutura, desenvolvimento também. E uma experiência vasta no que diz respeito às regulamentações, tanto o SUSEP quanto a ANS, e agora, né, essa regulamentação tanto quanto mais nova, que é a LGPD. Então, uma vivência juntando aí várias atividades dentro do contexto de segurança corporativa. Ótimo, obrigada pela participação, seja bem-vindo. Vou pedir para o Matheus Jacinto, diretor da Protivity, se apresentar também. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sou diretor de Cybersecurity com aproximadamente 20 anos aí de atuação em consultoria. E queria também aproveitar para fazer o comercial, que eu fiz parte de um dos módulos do nosso podcast, que foram 4 episódios de Cybersecurity. Quem não viu, procure lá no YouTube que tem gravado. E agradeço o convite, porque eu sou um terceiro aqui, né, hoje. Não sei se... Bom, fui aprovado na diligência, então vamos bater um papo sobre Você TPRM. sabe tudo desse assunto. O Matheus falou aqui de outras temporadas. Essa é a 4ª temporada do TPRM, mas a gente já teve outros, então tá tudo nos nossos canais, no YouTube. Então, quem tiver curiosidade aí para conhecer um pouco mais. Eu sou a Daniela Coelho, eu sou a diretora responsável por gestão de riscos e continuidade de negócios da Protivity. E vamos começar, então, aqui nosso bate-papo. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para o Almeida, para entender um pouquinho aqui da sua experiência, como é que você tem visto essa conexão entre TPRM, né, a gestão de terceiros, gestão de fornecedores, com as questões de cibersegurança, até porque a gente sabe que cibersegurança, né, ataque cibernético, acho que é um dos riscos mais comuns, né, pelo menos sempre quando eu faço um trabalho de gestão de riscos, a gente aponta isso não só por conta ali do ambiente, às vezes, que a gente encontra nas empresas, mas também porque é um fato, né? As empresas elas estão sofrendo cada vez mais, né, esse tipo de situação, e é importante elas estarem preparadas, e muitas vezes esse risco pode vir de um terceiro. Então, queria ouvir um pouquinho aí da sua experiência, como que você acha que tem que se conectar esses dois assuntos, TPRM e cibersegurança? Daniela, quando a gente fala de gestão de risco, né, em cibersegurança, a gente arremete para a questão da conscientização e também do aculturamento que a empresa precisa ter, né? Por quê? Quando a gente pensa em controle, você não tem apenas uma bala de prata, né, que resolva tudo. A conscientização ela deve preceder todas essas etapas de controle. E quando eu digo conscientização, é no nível de top-down. A companhia, a empresa, ela precisa ter um olhar especial para a questão de risco cibernético, seja ele qualquer que seja. E com essa construção de aculturamento vindo da alta gestão, você transborda isso para as demais áreas. E aí sim, quando você tem uma vivência de controle, você começa então olhar para os seus prestadores, para os seus parceiros. Eu imagino que dificilmente uma empresa que não tem essa visão de controle, de segurança corporativa, dificilmente ela vai estar preocupada com o terceiro dela. Então, eu acho que a lição começa dentro de casa por meio dessa conscientização. Mais uma vez, reforçando, de cima para baixo. Porque no dia a dia, às vezes a gente tem um entendimento que determinados controles são necessários, mas principalmente esse aqui, né, que nós estamos falando de cibersegurança, controle na parte do terceiro, na hora da implementação a gente tem algumas dificuldades, porque você termina lidando com outras áreas interessadas.
Então, se vem de cima para baixo essa conscientização, entendimento dessa necessidade, eu entendo que a gestão ela fica mais tranquila de ser executada. Até porque a gestão de terceiros pode acabar sendo um assunto que permeia, como você falou, né, várias áreas. O pessoal de compliance pode estar olhando para essas questões, a própria área de TI, ou cibersegurança, área de riscos, né? Então, é um assunto compras, a própria área de compras, né, suprimentos, Sim. que vai fazer a contratação desse fornecedor. Então, de fato, é importante que a gente possa olhar isso, entender se há uma integração, complementariedade sobre esses assuntos. Mas vamos trazer aqui também, entendendo o que não está sendo feito, né? Eu vou pedir aqui para o Matheus, que, enfim, você aí, né, trabalhando como, né, em consultoria aqui com a gente na Protiviti, o que você vê de erros ou pontos de atenção, né, quando a gente fala de gestão de riscos de fornecedores, principalmente, né, sob essa ótica de segurança? Olha, esse é um ponto legal que a gente faz vários anos já faz esse trabalho, e vou trazer dois exemplos rápidos aqui para não tomar muito tempo, mas acho que bem importantes. No primeiro, no ano passado, inclusive, a gente fez uma análise, aplicou o questionário, né, do cliente no terceiro, ok, e assim, em média geral, ele teve uma nota até que boa, aceitável, né, assim, tranquilo para prosseguir com esse terceiro, né, sem problema nenhum. Mas, quando a gente foi fazer a análise criteriosa, ponto a ponto, um dos itens que deixou essa nota um pouquinho mais para, que não deixou ser uma nota muito alta, foi que ele não tinha um plano de continuidade de negócios estruturado, um PCN. Então, o que o nosso cliente falou? Poxa, legal ele ter uma média 2,9, 3 alguma coisinha que daria para aceitar, mas se ele não tem um plano de continuidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não se apegar ao resultado somente da média geral do questionário. Avaliar o risco, como a Almeida fala, a gente tem que ter sempre a visão de risco, né? Qual que é o risco desse único ponto que não foi bem atendido, que não foi atendido, na verdade, né? O que ele poderia causar, ou seja, o impacto seria grande. Então, o papo foi bem mais pesado com esse terceiro para ele implementar, e até onde eu sei ele atendeu, porque era um bom prestador, né? Então prosseguiu com esse ponto, né? E um outro caso é que aí já é de incidente, que a gente também faz investigação em incidentes cibernéticos, né? E a gente verificou que por causa de uma falha em um terceiro, um cliente nosso foi invadido. E a gente verificou que, poxa, mas quais controles falharam então, né? Porque tem que ter um avião, não cai por um motivo só, né? Onde teve o problema, né? E a gente verificou que, apesar da resposta do questionário, você tem antivírus? Tenho. Então, beleza, né? Evidências, mostrou lá o print do antivírus, ok, né? Mas ele não estava bem configurado, tanto que conseguiram baixar um malware e executar. E aí, o segundo ponto pior, o antivírus detectou, não bloqueou, mas detectou e mandou o alerta para um SOC. Mas o monitoramento falhou e aí ninguém foi alertado desse problema. Ou seja, o incidente poderia não ter acontecido no cliente, sim somente no terceiro. Mas como não teve o alerta, não foi alertado, desencadeou várias ações até estourar num incidente. Então, é isso que a gente está vendo, vê direto, né? Não só na análise do questionário, como também na investigação de um incidente. E quando você deu o exemplo do questionário, você falou, né, que o terceiro não tinha continuidade de negócios. Muitas vezes nós somos procurados por empresas que falam que passaram por alguma auditoria de um cliente e que esse cliente estava exigindo um plano de continuidade. Eles, inclusive, pedem o nosso suporte. Porque a gente sabe que se tiver uma ruptura, né, do fornecedor, consequentemente, ele pode acabar impactando a operação desse cliente, dessa outra empresa, né? Eu lembro de já fazermos aí projetos, inclusive para banco, né, setor financeiro, em que a gente tinha ali, por exemplo, call center ou fornecedores, né, de outras categorias, que se ele tiver alguma interrupção, né, isso poderia prejudicar ali o serviço, né, dessa instituição. E aí é importante, né, as empresas combinarem o jogo, né, porque aí a instituição deveria ter ali a sua contingência, mas o terceiro também, e isso ser de fato acompanhado, cobrado, auditado,
né, até para saber se funciona. A gente é muito a favor de testes, de simulados. A gente acha que isso sempre pode contribuir para a gente ter o real entendimento desse nível de entrega, né, desse nível de serviço aí que é contratado. Aí, até aproveitando esse gancho que você falou do impacto, tem que lembrar disso também. Nesse caso que eu falei do antivírus, o impacto não foi grande porque foi detectado, né, pelo cliente e não houve um dano maior. Mas a gente já teve casos um pouco mais, alguns anos atrás, em que uma empresa de TI que dava suporte à infraestrutura básica de um cliente nosso foi invadido e existia uma VPN site-to-site, ou seja, uma conexão direta entre as empresas. Então, o atacante invadiu uma empresa de TI e ganhou outra, ou mais, né? Porque eu atendi uma empresa, não sei quantas mais que essa empresa tinha. E o que aconteceu? Ele criptografou todo o nosso cliente. Entendi. Então, Foi algo do tipo ataque 1, leve 2? Sim, jackpot. Que então, coisa. Você imagina, você cumpre com seus... Você compra antivírus, configura tudo bonito, por causa de um terceiro que tinha um acesso direto à tua rede, ele foi totalmente criptografado. Por isso que a importância do TPRM mais uma vez. Exato. A gente viu recentemente até casos saindo na mídia de também segmento aí do setor financeiro e que teve problemas ali, se eu não me engano, de vazamento de dados, né, de correntistas e também associado ali a um possível fornecedor com acesso indevido, enfim. Então, a gente pode ter, e vocês com certeza devem ter inúmeros casos e exemplos para poder citar. E você citou a questão do impacto, né? E aí eu queria puxar uma pergunta aqui para o Almeida, até porque o segmento, né, em que você atua, né, a Seguros Unimed, a gente está falando ali de um segmento que lida com informações bastante relevantes, né? Quando a gente fala ali de questões de saúde, a gente sabe que vazamento de dados ou ataques cibernéticos precisa ser uma preocupação para empresas de qualquer segmento, né? Mas eu acho que quando a gente fala ali de um ambiente que envolve saúde das pessoas, né? Isso pode parecer até mais crítico, mais sensível, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como que esse segmento de saúde também tem que lidar com essa gestão de riscos, né? E a gestão dos terceiros. Eu gostei quando você fala que parece ser mais sensível. Não parece, não. É mais sensível. Lidar com informações de respeito à saúde, né? A própria LGPD já traz lá no seu artigo 5º como um dado sensível, e por ser um dado sensível, uma vez tendo algum incidente, com certeza as consequências serão bem maiores. Mas, respondendo à sua questão, como é que a gente lida com esses dados sensíveis, de que forma que a gente garante a segurança, a privacidade desses dados, eu entendo que são vários controles, mas um que é imprescindível é a questão da segregação dos acessos a essas informações, né? Lembrando que a LGPD, ela não poda, né? Ela não tira de você o direito de utilizar as informações para você prestar o serviço que é necessário ao cliente. Porém, ela traz alguns controles, alguns mecanismos, né? Traz um freio para que a gente possa utilizar essas informações com o máximo de privacidade possível, o máximo de segurança. E quando a gente fala de segregação, a gente está trazendo para um contexto de garantir que a informação seja acessada por quem de fato precisa, por quem de fato é devido, né? Aí a gente lembra também dos princípios da LGPD, traz alguns princípios, e dois deles que eu acho muito interessante para essa discussão de segregação é o princípio da finalidade e o princípio da necessidade. É óbvio que, embora uma empresa tenha o direito de utilizar determinado tipo de informação dos seus clientes, ela tem que ter uma explicação para aquilo, qual que é a finalidade de fato, e na sequência, qual que é a necessidade. Dentro da questão da finalidade, você consegue, por meio da segregação, dizer que uma determinada área pode utilizar aquela informação, outra área não pode utilizar aquela informação. Ou melhor, se a gente for pegar do nível empresa e descendo, né? A empresa pode utilizar aquela informação para prestar o serviço que ela se propôs a oferecer para o cliente dela. Quando você chega para dentro dos departamentos, ora, embora a empresa aqui no nível mais alto pode, mas nem todos os departamentos podem ter acesso àquela informação, principalmente no caso de dados sensíveis.
E aí você desce mais ainda para dentro do departamento, você desce para os cargos e funções, para os colaboradores. Não é porque uma informação é de direito daquele departamento utilizar, que eu preciso colocar aquela informação na mão de todos os colaboradores. Então, você vê em cadeia, né? A empresa pode, o departamento pode, mas não todos os departamentos. Dentro do departamento, um determinado colaborador pode, mas o outro não. Então, quando a gente fala de dados sensíveis, requer um controle um pouquinho mais rebuscado, né? Por quê? Como a gente falou no começo, né? Não é o dado sensível, ele é crítico de fato, ele não parece ser, ele é crítico, né? Então, imagina que uma determinada área tem acesso a algumas informações inerentes à sua atividade e essa informação, ela, por uma questão de privilégio daquele perfil, aquela pessoa tem o direito, ele pode pegar aquela informação e passar para uma outra área. Muitas vezes a gente, quando fala de um incidente de segurança, a gente olha só no ataque cibernético, só do muro para fora, né? No sentido de um ataque externo, de um vazamento externo. Mas quando a gente olha para dentro de casa, existe o vazamento interno, que aí é onde a gente dá uma atenção especial para o princípio da finalidade. Então, a partir do momento que uma área é elegível a ter acesso àquela informação, e aquela informação ela também pode ser acessada por uma outra área que não é elegível, a gente teve um vazamento interno. E aí a segregação do perfil ele é crucial para resolver esse problema aí, onde o colaborador, vamos pegar, né, na hierarquia. Você tem lá um júnior, você tem um jovem aprendiz, você tem um estagiário, você tem um pleno, um sênior, assim por diante, dependendo da configuração de cada empresa. E tem informações que não é de boa prática, um jovem aprendiz, por exemplo, um estagiário que acabou de chegar na empresa, não conhece toda a dinâmica da empresa, está aprendendo ainda, está iniciando a sua atividade corporativa, que ele tem um perfil inflado com um monte de informações que não é inerente à atividade dele. Então, isso termina sendo um problema, né, de privacidade e a LGPD pega isso aí dentro do contexto dos princípios, e aí destacando o princípio da finalidade e o princípio da necessidade. Então, a segregação, eu entendo que seria um meio de estarmos resolvendo esse impasse, né, do dado sensível. E aí, quando a gente está destacando aqui o dado sensível, mas se aplica para todas as informações possíveis. Lembrando que um pouco antes da LGPD, a gente falava muito de dados críticos, né, dentro do contexto de segurança, né, Matheus? Sim. E quando a gente está pegando aqui o gancho da LGPD, que vem com uma régua um pouco mais alta, a gente entende também que isso se aplica para outras atividades de negócio. Por exemplo, dependendo do segmento, dependendo da empresa, é muito comum no segmento financeiro. Não é boa prática que um jovem aprendiz, um estagiário, acesse uma determinada informação que lhe dê o direito, por exemplo, de alterar um cadastro, que lhe dê o direito, num processo que envolva comissionamento, que lhe dê o direito de alterar uma taxa de comissão. Isso pode ter vários desdobramentos. Talvez não do ponto de vista da LGPD, porque não se trata de um dado pessoal sensível, mas pode ter alguns desdobramentos por conta do negócio que está sendo considerado ali. Então, não é uma boa prática que uma informação dessa natureza caia num perfil na mão de uma pessoa que não está habilitada para lidar com aquilo. E aí é por isso que eu destaco a questão da segregação, quando a construção, né, quando você adquire o sistema, ou para aqueles sistemas que já estão há muito tempo dentro da empresa e de repente não teve essa atenção especial, que seja feito isso aí. É um trabalho árduo? Complexo? Mas não é impossível de implementar. Só tem que começar. Que seja buscando um apoio de uma consultoria como vocês, como a ECTS Protiviti, ou com próprios recursos. Mas o que precisa é começar. Eu não posso entender que um sistema ele tenha informações que estejam pulverizadas na mão de todo mundo. Então, o primeiro passo, Daniela, eu estou entendendo que é ter esse olhar de segregar as informações dentro da companhia. Lembrando também que, por exemplo, muitos dessas pessoas que estão tendo acesso devidos ou indevidos são terceiros dentro da sua empresa. Exatamente. Então, às vezes tem
10 consultores lá alocados e essa empresa, se ele quiser jogar para a empresa dele esse dado, e aí? Como é que fica? Exatamente. Então, tem esse grande problema aí com terceiros. Segregar o que o terceiro pode ter acesso também, né? Você citou, né, algumas coisas que não são boas práticas, né, da acessos indevidos, mas eu queria ouvir aí, enfim, pode ser de ambos, o que são então as boas práticas, né, quando a gente pensa numa gestão aí de terceiros, porque aí é todo um ciclo de relacionamento, né, vai desde da questão da contratação, né, da seleção, a contratação, homologação, depois a gestão ali do dia a dia, até o próprio encerramento, né, desse contrato. A gente tem que ter ali uma visão ao longo desse relacionamento. Então, o que a gente pode trazer aí? O que seria, então, boas práticas, né, para que a gente possa aí identificar e mitigar riscos causados aí por esses terceiros, principalmente quando a gente fala aí no ambiente de segurança, né, cibernética? Assim, o Matheus pode complementar, Matheus, fica à vontade. Mas quando a gente fala de boas práticas com terceiro, eu acredito que já começa por um termo de privacidade, de segurança da informação. Acho que começa por aí. O colaborador terceiro, ele inicia uma atividade com a empresa a qual ele está sendo designado para prestar um serviço, assim como a empresa eventualmente já tem um processo de aplicar um termo de responsabilidade para os seus colaboradores, o terceiro também ele não é diferente, ele tem que ser contemplado. E eu até digo antes, a própria cláusula contratual com aquela empresa que está disponibilizando aquele colaborador terceiro já tem que prever essas questões também de segurança e de privacidade. E é claro que essa empresa ela deve transbordar isso para os seus colaboradores, para quando o seu colaborador chegar na empresa a qual ele vai prestar o serviço, ele não chegue lá totalmente cru, apenas à mercê de um termo de responsabilidade de segurança da informação, que ele já tenha também passado por esse crivo dentro da empresa a qual ele foi contratado. Do lado de quem está contratando, eu entendo que começa por um termo de responsabilidade, colocando para aquele terceiro que ele vai receber alguns recursos tecnológicos, seja um perfil de acesso, uma credencial de acesso, seja alguns perfis em algumas plataformas, em algumas aplicações, seja lá o que está sendo disponibilizado para ele, ele tem que ter a consciência de que aquilo tem que ser usado da maneira correta. E é um meio de você passar o tom também de governança e da preocupação que a sua empresa tem para com aquele terceiro. Porque se ele chega, simplesmente sai fazendo e acontecendo, e ninguém deu um freio, ninguém falou nada, aqui está tudo bem, aqui eu posso tudo. E não é bem assim. Ele já tem que entrar e já ver que a sua empresa tem um grau de maturidade no sentido de falar, opa, não é bem assim. Vai que em empresas anteriores ele teve alguma experiência de algumas práticas não adequadas, ele pode querer trazer isso e simplesmente perpetuar. Na hora que você coloca lá um termo para ele assinar, juntamente com o gestor que está contratando, ele já entende que a empresa enxerga a questão de segurança e de privacidade com outro olhar. Então, a chance de você barrar algum deslize dele, eu acredito que aumenta, né? Além dos demais controles que tem que ser implementados, controles de perímetro, controles nas máquinas e tudo mais. Eu vejo 3 marcos aí, né, para fazer. O primeiro é na contratação, que é para dar esse tom que o Almeida falou. É chegar para o terceiro e falar, você precisa ter controle A, B, C e D, uma lista... lógico, de acordo com a quantidade e severidade de dados que ele vai acessar. Às vezes ele não tem que acessar dados, ele não precisa de dados pessoais, então pode-se diminuir um pouco a barra, né, do critério de análise. Né? Mas ali, esse é o momento que você vai definir como, você que vai dar a regra do jogo. Ó, aqui é assim que funciona. Né? Depois disso, uma vez que ele foi aceito, que ele conseguiu responder o questionário, provou com evidências, né, que isso é importante, não é responder, eu faço, eu tenho, não. Comprovou com evidências que ele tem os controles mínimos ou necessários para trabalhar com você, aí a gente vai entrar em avaliações, que seria o segundo marco, avaliações periódicas, porque você implementar um controle não quer dizer que na vida inteira você vai continuar com esse controle. Né? E também, para o ano que vem, pode ter um controle melhor. Ele mesmo pode evoluir e trazer, olha, eu estou com uma situação melhor ainda agora. Então, é importante para verificar se ele continua atendendo os seus requisitos. Né? E o último ponto que pouquíssima gente fala, e a Daniela colocou aqui, que é o offboarding da empresa.
Porque às vezes um contrato acabou, nenhum dos dois quer mais, não precisa, ou o objeto do contrato já foi, mas e os dados que já estão lá? O que ele vai fazer com isso? Ele fica para ele? A gente precisa no offboarding ter uma comprovação de que os dados foram apagados, ou até como ele falou, pode ser que por LGPD ele tenha uma obrigatoriedade de manter por X tempo. Isso. Tudo bem, mas que seja documentado e num plano de ação, aí interno pô, se ele tem que ficar por 3 anos esquecido, daqui a 3 anos a gente vai lá cobrar que ele apague, né? Então acho que é muito importante na entrada, a avaliação durante a duração do contrato e no offboard o que a gente faz com o que ficou com ele. Exatamente. Esse controle aí, a LGPD, ela é bem categórica, né? Porque o dado, ele tem um ciclo de vida, né? E com a gestão de segurança, né, antes da LGPD, apesar do dado ter esse ciclo, as pessoas não estavam preocupadas em encerrar o ciclo dele. A LGPD vem para dar um break, fala assim, peraí, não faz mais sentido você utilizar essas informações, por que então continuar? E aí tem todo um contexto de um processo para você não só fazer isso você, empresa, mas você levar isso para o seu terceiro também. A boa prática que você faz dentro de casa, você tem que evitar esforço para que o seu terceiro também faça isso. E aí vem, né, as questões dos processos de avaliação de due diligence, se o parceiro, de fato, tem esses controles. Então, tudo isso tem que ser avaliado para, daí, então, você iniciar uma relação ali com aquele parceiro que essa relação venha a culminar num resultado positivo, tanto para você, quanto para o parceiro, quanto para o cliente, né? Que é o dono da informação, né? É isso, acho que tem que ser bom para todo mundo, né? E vocês dois falaram da questão do tom, e eu lembrei de uma publicação, já é um pouco antiga, da Protiviti, que falava assim, 7 dicas ou 7 diretrizes para se ter ali uma boa gestão de riscos de fornecedores. E uma delas era justamente isso. Aquilo que você valoriza para dentro de casa, o nível de exigência que você tem dentro de casa, você tem que exigir também. Você quer que os seus parceiros compartilhem dos mesmos valores que você. Então, se você tem um ambiente ali controlado, ou até extrapolando para outros temas, né, um ambiente ético, você quer que seu fornecedor também tenha ali um ambiente ético, assim, se você tem um ambiente seguro, você quer que ele também tenha, né, porque tudo faz parte da mesma cadeia. Mas, e quando acontece, né, vamos supor que vocês deram aqui vários exemplos, né, ao longo desse relacionamento, né, início, meio e fim, digamos assim. Mas o que acontece aqui, Almeida, se, por exemplo, algum fornecedor, algum terceiro não está atendendo ali as exigências ou não está no nível adequado? O que você entende que deve ser a prática? Primeiro, você tem que entender o objeto do contrato que está em jogo, né? Quando a gente fala de avaliar um terceiro, e aí lembrando, quando a gente fala de terceiro, você tem vários tipos de terceiro, dependendo da empresa, dependendo do porte da empresa, você tem vários tipos de terceiro. Então, quando ele é avaliado ali, no primeiro momento, o Matheus até no começo falou aí de uma experiência que ele teve, né, com um parceiro, que não cumpriu alguns requisitos do questionário. Então, primeiro, aplicar um questionário de Cyber Risk nesse parceiro. Com esse questionário de Cyber Risk, você consegue mensurar o quanto, né, dentro de um score, você consegue mensurar o quanto que ele está, vamos dizer, apto ou não a prestar o serviço para você com segurança. É óbvio que, Daniela, que quando você fala assim, o que você faz quando ele não corresponde a esses critérios que foi estabelecido, né, nesse processo de avaliação de Cyber Risk. Quando a gente olha para a área que está demandando, aí lembrando que não é uma relação apenas da área de segurança, da informação e privacidade com o terceiro. A gente tem que entender que existem outras áreas interessadas no contexto, né? A gente está falando ali, no mínimo, a área de negócio que demandou aquele contrato com o terceiro, no mínimo. Mas aí você vai para a área de suprimentos, você vai para a área de contrato, está todo mundo ali interessado em fechar aquele combinado com o terceiro. Quando o terceiro ele não atende isso, você tem que analisar a possibilidade de entender o contexto do negócio e ver o que pode ser melhorado.
O que eu quero dizer com isso? Às vezes, uma determinada área pode contratar um terceiro, e como ela não tem o olhar de segurança, não tem, às vezes, um olhar especial para risco, ela pode cometer o erro de simplesmente entregar informações indevidas, talvez que não seja necessário pela execução do contrato, para aquele terceiro. Pode haver esse equívoco. Quando a gente, né, nós que já pensamos com cabeça de risco, segurança da informação, privacidade e tudo mais, você começa, então, a ver o que pode ser melhorado para que aquele terceiro possa, então, prestar o serviço de forma a não ter o problema de segurança e de privacidade. E como isso acontece? É você olhar para a necessidade do negócio, chamar a área gestora que está contratando aquele terceiro, entender o negócio, entender aquela necessidade, ver se realmente o objeto do contrato tem... Aí a gente vai lá para o princípio, né, da finalidade, ver se justifica, né, a utilização daquele terceiro para fazer aquele tipo de serviço. Quando você chega a essa conclusão que o objeto do contrato não há tanta necessidade do cara fazer aquilo que ele quer fazer além do proposto, você dá uma ajustada naquela cláusula contratual para, então, aquele terceiro se enquadrar naquela necessidade que a área de negócio está demandando. Agora, tem situações que você não vai encontrar uma saída. Você vai simplesmente por uma questão de assunção a risco. Não dá para encontrar esse ponto de equilíbrio, sabe? O gestor, o terceiro, ele não atendeu, né, não correspondeu com os controles que a empresa está aplicando, a cultura de segurança, de cyber que a empresa já adota, ele não corresponde. Sinto muito, ele vai ter que corresponder, porque nós temos que observar que quando a gente estabelece um contrato com o terceiro, um pouquinho antes existiu lá um outro contexto de contrato também, só que de nós para com o cliente. Então, quando a gente assume o compromisso com o nosso cliente, que vamos garantir a privacidade dos dados deles, que vamos implementar controle de segurança, todos os controles possíveis, para que ele fique tranquilo com aquelas informações que eles estão entregando para nós, eu preciso levar isso adiante. Então, não é porque teve um impasse, o terceiro não atendeu por algum motivo, a gente vai encontrar um jeitinho. Eu acho que o jeito aí é o terceiro se adequar. Já tivemos experiência, inclusive, né, mas tem a pressão comercial, tem várias pressões, né, tem a pressão das outras áreas, da área de negócio, mas tudo bem, mas tem a pressão também do meu cliente e que eu assumi essa responsabilidade de corresponder com ele. E aí eu tenho que trazer esse parceiro para que ele cumpra com essa responsabilidade assumida pela empresa. Quantas vezes você já ouviu, mas só tem esse parceiro, eu não conheço esse terceiro, só ele que faz esse trabalho, né? Exatamente. A gente ouve muito isso. Aí a gente tem que lembrar que assim, a nossa função é árdua, porque a segurança ela é um balance, é um equilíbrio entre proteção e viabilizar ou não inviabilizar o negócio. Então a gente tem que pesar todos os lados, né? E aí entra e assim é importante, o terceiro que esteja nos assistindo, né? Nosso espectador aqui, quando a gente vai fazer uma auditoria, a gente não está indo para cancelar o contrato. A gente está indo, como o termo que o Almeida usou aqui, a gente está indo para melhorar o status de segurança do terceiro, para que ele esteja minimamente igual a gente, né? Igual ao cliente, né? E aí eu acho que é nesses casos em que o terceiro não dispõe de, sei lá, recursos, whatever, né? Por qualquer motivo não consiga, é tentar viabilizar com ele um plano de ação a médio e longo prazo para que ele consiga. Eu sei que você, em 2 meses, eu sei que você não vai atender o mínimo, mas nesses 2 meses você consegue sair do zero, começar a implementar os controles para, sei lá, chegar no meio do contrato, você já está bem melhor. Então, a gente tem que tentar viabilizar dessa maneira, né? Entender a pressão de negócios que vai existir, porque ele precisa de entregar o produto, só que a gente precisa também, né, não gosto da palavra garantia, mas para algumas salvaguardas de segurança para que
o contrato com o cliente, como o Meida falou, não seja quebrado também, né? Tem várias pontas aí, né? Lembrando, se me permite, Daniela, complementando algo mais sobre o que o Matheus falou, que eu vinha falando, lá no começo a gente falou da questão da conscientização, lembra, né? Que você tem que começar a top-down, aculturamento e tudo mais. Quando você traz, é por isso que é importante, né? São várias camadas de controle, né? Quando você traz isso para dentro da empresa, numa situação dessa, a área que está demandando aquele terceiro, quando você traz ela para a mesa para conversar, para explicar os riscos aos quais aquele projeto está colocando a empresa, está deixando a empresa exposta, aquele gestor, por ter já essa conscientização, por ter sido trabalhada essa questão dessa visão de risco, compliance, conformidade e tudo mais, ele então começa a contribuir com você e entender que realmente faz sentido, talvez dar uma pisada no freio e falar para aquele parceiro, olha, vamos segurar um pouco mais, queremos fazer o serviço com você, mas a área de segurança, a área de compliance, a área de risco está certo, você precisa, sim, implementar esses controles para daí, então, você começar uma parceria com a gente. Então, de novo, né, é um combinado que começa lá no aculturamento, na conscientização, que quando chega lá na operação, que fala, vamos fazer acontecer, não fica ruim para ninguém, porque fica até fácil o entendimento. Essa questão da pressão, ela deixa de ser tão pressão assim, porque todo mundo está coeso ali naquela pegada de garantir o controle da companhia, que todos são responsáveis, né? A questão do controle não é só dessa ou daquela área. O controle de segurança cibernética, conformidade, é de todos os colaboradores da companhia. Então, quando a gente fala de nascer lá em cima, porque o board, né, toda a alta gestão é responsável, é mais para ter peso, mas no dia a dia a área operacional tem essa responsabilidade. E todo mundo tendo a responsabilidade, fica mais fácil entender que aquele parceiro também tem que cumprir com aquela responsabilidade. E se tudo mais der errado, se o terceiro não quer arrumar, não pode, não vou falar que não quer, querer eles sempre querem, mas não podem, a área de negócio vai te obrigar, a gente só tira aquele coringa, né? A famosa carta de risco, né? Carta de risco. Camarada, então você assina, você assume o risco, aí, opa, pera lá, né? Aí muda de conversa, né? Exatamente. E se assinar, a gente vai dormir, fazer o quê, né? Dorme com a cabeça menos eu acho tranquila, difícil. não vai, mas... Eu acho difícil uma empresa que preza por isso aí, ela assinar uma carta de risco, porque a LGPD, ela traz uma sanção muito pesada, né? E aí eu gosto muito de enfatizar a questão, quando a gente fala de sanção, eu gosto de trazer um olhar especial para a questão do risco de imagem. Porque às vezes se preocupa muito com a multa, mas tem empresas que estão dispostas a pagar 50 milhões ou, sei lá, até mais, né? Mas e o risco da imagem? Você trabalhou tanto tempo para consolidar a imagem da sua empresa e aí depois de 40, 50, 60 anos, por conta de um descuido, de algo que pode ser um pouquinho mais estruturado, você colocar tudo isso por água abaixo. Então, eu acredito que dificilmente essa carta de risco seja assinada por alguém. Faz parte do processo, né, Matheus? Sim, porque é um meio que você tem, escape, né? é um escape, mas dificilmente o board vai assinar essa carta de risco. Bem, vocês trouxeram aqui respostas riquíssimas, tem várias coisas aqui que dá para a gente comentar. Quando você fala que a parte da segurança tem que ser de todos, eu também sou bem a favor, eu falo que gestão de riscos não é responsabilidade só da área de gestão de riscos, a empresa como um todo, né, a primeira linha, a segunda linha, todo mundo tem que ficar atento a isso. Vocês trouxeram, né, você trouxe agora a questão da imagem, na nossa pesquisa, o segundo risco, o maior risco que é associado a fornecedores, a terceiros, é justamente a questão de reputação, de imagem. Então, e tudo está interconectado, né? Porque pode ser que um incidente cibernético gere esse impacto à imagem, né? Então, a gente vê que esses riscos, eles acabam, assim, ficando todos muito, muito conectados. Acho que vocês já responderam, mas eu queria insistir num ponto aqui, que é a questão do... Cada fornecedor tem um nível de maturidade diferente. Às vezes a empresa está contratando, não sei, uma startup, né? Então, como lidar, né, com fornecedores que são diferentes, né? Deve-se aplicar sempre os mesmos critérios,
ou isso de alguma forma deve ser adaptado, deve ser levado em consideração? O que vocês acham? Esse ponto acho que é importantíssimo. O que a gente comentou já um pouquinho atrás é o quê? Depende da sensibilidade do terceiro, quais dados ele vai acessar, o que ele precisa ter. Aí você consegue escalonar. Se eu tenho um questionário com 100 perguntas, talvez 80, 60 resolva para aquele terceiro. Então você consegue modular de acordo com a sensibilidade do terceiro, né? E uma vez aplicado o questionário, de novo, com evidências, comprovando os controles aplicados, o mais importante aí, eu acho que o questionário não é o mais importante. Ele tem sua importância, porém, o que vale é o que a gente faz com essas respostas. O que eu tenho e o que eu não tenho. Então, terceiro, ao final do questionário, você tem X gaps, né? Precisa melhorar aqui, aqui, aqui. Favor elaborar um plano de ação. Lógico, em 10 anos eu resolvo. Não serve. Em 1 mês eu consigo resolver esse ponto, em 3 meses aquele outro. Um plano de ação estruturado para que quando a gente faça de novo, ano que vem, essa avaliação do terceiro, ele tenha esses pontos resolvidos. Podem aparecer outros, não tem problema, TI é muito volátil, né? Isso vai ser coisa nova, mas ele precisa demonstrar, o terceiro precisa demonstrar o comprometimento de um plano de ação factível, primeiro Exatamente. ponto, e que ele consiga aplicar. E do nosso lado, tanto como a empresa quanto a gente como consultoria, ter um acompanhamento periódico, porque o terceiro está na correria para entregar o que o cliente, né, o que você está pedindo, e às vezes ele não consegue dar tração nesses pontos. Então, se a gente não tiver um PMO ali, olha, você falou, daqui a 1 mês, olha, você falou que você ia entregar aquele primeiro ponto em 1 mês, você fez. Então, assim, um acompanhamento até o próximo, aí você talvez nem precisa fazer uma revisão no outro ano, porque você acompanhou o desenvolvimento dele. Né? Aliás, você vai até fazer, mas você fica mais tranquilo porque aqueles pontos principais foram atendidos. Então, questionário, plano de ação e acompanhamento. Essa tríade é muito importante na gestão do terceiro. Esse follow-up que o Matheus está falando, às vezes o pessoal negligencia, né? Porque no começo é aquela loucura para começar o projeto, então vão fazendo e tem aquele interesse de implementar os controles. Mas depois que já está atuando, já passou aquela parte mais difícil, já assinou, está tudo lindo, maravilhoso, os planos de ações ficam no esquecimento. Então esse follow-up ele é importantíssimo. Sobre a questão também não da segregação, mas dimensionar o questionário para postes diferentes de empresa, né? Claro, aí vai depender também do tamanho da empresa que está terceirizando o serviço, né? Que às vezes é uma empresa pequena que nem ela mesma tem tanto controle assim. Mas quando você, dependendo do contexto, você tem parceiros de pequeno porte, você tem parceiro médio porte, tem parceiro de grande porte, é difícil você pegar aquele questionário com base na NIST, na ISO 27001, ou seja, os framework, né, de segurança. É difícil você pegar isso que você aplicou para uma empresa de grande porte e esperar que uma startup se adeque àquilo. É impossível, né? Pelo menos no primeiro momento. A gente torce para que aquele parceiro ele cresça e venha, né, corresponder com um controle mais robusto. Mas tem algumas questões que são imprescindíveis, né? Não dá para abrir mão, né? Mesmo a empresa sendo pequena, tem algumas questões que tem que ser levadas em consideração. E aí tem controles básicos que dá para já começar, né, com aqueles controles. E aí é o que o Matheus acabou de falar. Vai num processo de maturidade, de evolução, tanto do lado de quem está contratando, de fazer o follow-up, esse acompanhamento constante para ver se os planos de ações estão sendo implementados, quanto do lado do parceiro, aquele terceiro, e também de se preocupar. Porque não é porque ele fechou um contrato que está tudo lindo e maravilhoso e que ele vai ser esquecido. Não. Ele vai continuar com um olhar, né, de quem o contratou para ver se aquilo que ele se comprometeu a implementar, ele está implementando. Então, é bom esse alerta, né, para os nossos amigos, parceiros que, né, prestam serviço para a gente.
Vocês falaram aqui, né, de maturidade, e um outro assunto que me veio à mente é a questão de apetite, né? Até quando vocês falam, né, de assinar ali uma carta, um termo, a gente vê também que a forma que a empresa faz a gestão dos seus fornecedores, isso também mostra qual que é o nível de apetite que ela tem. Algumas empresas são digamos, mais ousadas e têm um apetite maior, outras estão em outro momento, então também não tem uma solução única, né? Cada empresa ali tem a sua realidade, seu nível de maturidade, também depende se é uma empresa listada, empresa aberta, empresa que precisa responder. Muitas vezes a gente é chamado, né, para um trabalho desse, de empresas multinacionais que precisam prestar contas ali para as matrizes, falando como é que ela está fazendo a gestão dos seus terceiros, como que é aí as políticas, né, de TPRM. Então, mas é importante um ponto que vocês trazem, que tem coisa ali que não dá para abrir mão, né? Tem uma coisa básica, tem coisa mínima que precisa sempre ser observada para garantir, eu sei que não é a melhor palavra, mas para ter um nível ali mínimo de controle, né, e de boas práticas colocadas. Bem, a gente está quase chegando aqui no final. Então, uma última pergunta antes das mensagens finais. Vocês foram dando muitos exemplos, né? Mas que soluções, assim, de que forma que as empresas, então, né? Vamos supor, uma empresa que está começando essa agenda, né, de TPRM, de ter um programa nesse sentido, por onde que vocês acham que elas poderiam começar? Falamos há pouco, né, da questão de risco, compliance, né? Eu entendo que a empresa ela precisa trabalhar em harmonia com essas áreas, porque a área de risco ela já tem um guarda-chuva mais amplo do ponto de vista de controle, né? E a gente está falando de controle de modo geral, não só de cyber, controle de negócio, de processo e tudo mais. A área de compliance, a gente já sabe que é uma área bem consolidada nas empresas, e então eu vejo que do ponto de vista de cyber, já tem que começar uma parceria com essas áreas, para poder ganhar força, né? E quando você começa quando a empresa já tem essa área de... Se não tem, acho que tem que correr e ter área de risco de compliance. Se não tem, tá? É bom pensar nisso. É outro, né? É outro problema. Se não tem, tem que correr. Aquela que já tem, eu entendo que o profissional de cyber, de privacidade de dados, segurança da informação, ele tem que trabalhar em harmonia, em parceria, né, com essas demais áreas, para então ele conseguir trazer essa visão de cyber risk para aquele parceiro que está sendo colocado dentro do contexto. Lembrando que a própria área, as áreas de compliance, geralmente já tem a política, né, do conheça o seu fornecedor. E aí tem toda uma questão ali que é explorada, que é importantíssima, né, do ponto de vista de algumas exposições, né, como PEP, pessoas politicamente expostas ou pessoas expostas politicamente, né? E outros controles mais que precisa ser abordado com os seus parceiros. E aí é inserir o contexto de cyber risk, de privacidade, de segurança da informação, dentro desse arcabouço de controle, para daí então você ter sucesso na aplicabilidade daquilo que você falou para o cliente lá atrás. E não pode esquecer do cliente, porque tudo é remédio para o cliente, né? Para você garantir aquilo que você falou lá no contrato que você vai cumprir. Então, eu entendo que é fazer essa parceria, fazer a 4 mãos, 5 mãos, 6, né? 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos e assim por diante, né? Acho que, sintetizando bastante, usando o primeiro termo que o Almeida usou aqui, é que, para começar um TPRM, a empresa precisa do patrocínio do CEO ou do board, da liderança, para que a gente consiga ter o alinhamento com as áreas de negócio, para que a área de negócio entenda o papel, a gente vai, explica, não tem problema nenhum, né? Mas que esteja claro, só que também ele tem que saber que é uma diretriz da companhia. Exatamente, né? Perfeito. E aí precisa, senão vai só tomar carteirada já, mas esse terceiro eu preciso dele, e a gente não vai ter força para implementar controles, né?
Então, acho que o básico aí é ter esse alinhamento para depois aí escrever um processo, qual que é o questionário, como que a gente vai, como que a gente vai modular o questionário e tudo aquele papo que a gente teve. Mas, para começar, alinhamento de liderança, área de riscos e cyber versus não que não sou contra, né? Mas e área de negócios, senão não sai do chão. Lembrando, Matheus, pegando o gancho na sua fala, que no dia a dia todo mundo tem as suas metas a cumprirem, né? Uhum. Então, cada um puxa a brasa para sua sardinha. Isso é normal acontecer, a tendência, né? Não, eu tenho que entregar esse projeto, eu tenho que entregar essa atividade, eu tenho que entregar isso. Só que segurança é de todos, não adianta querer entregar uma coisa desconectada de segurança, desconectado de risco, desconectado de compliance, porque não vai dar certo. Você pode até entregar, mas lá na frente vai ter as consequências. Então, quando você tem esse patrocínio, a pessoa não vai dizer não para você. Ele simplesmente vai entender a necessidade, vai chamar você para o jogo. De que forma que a gente pode fazer isso da maneira mais rápida, da maneira menos dolorida possível, para que a gente possa alavancar os negócios da empresa, porque no final de tudo é isso. Fazer novos negócios, aquilo que já existe, fazer melhor, né? Atender melhor o cliente, tudo vai culminar no cliente. E aí, é claro, com segurança. Senão... Perfeito. Bem, chegamos aqui ao final desse podcast. Eu acho que vocês trouxeram dicas bastante práticas para quem está ouvindo. Eu acho que pode aproveitar para tentar implantar aí nas suas empresas. Então, queria começar agradecendo ao Almeida. Obrigada por ter topado, por estar aqui conosco hoje. Não sei se quer deixar alguma mensagem final. A minha mensagem é que a gente tem um olhar especial, né, do ponto de vista de privacidade de dados, porque... os mal intencionados não estão para brincadeira, não. Então, esse é meu recado. E no sentido também de que o problema não está só no quintal do outro, né? Ou aquilo que está no quintal do outro um dia pode chegar no meu quintal também. Então, é o olhar que é o olhar não reativo, mas proativo. Então, esse é meu recado para os nossos parceiros, nossos colegas aí que está assistindo esse podcast aqui, que esteja atento, né? Que o risco ele é iminente, ele pode a qualquer momento bater na nossa porta. Então não vamos ser reativos, vamos ser proativos. Esse é o recado. Matheus, muito obrigado também pela parceria, por estar aqui conosco. Alguma mensagem final? Eu que agradeço o convite mais uma vez. Acho que uma mensagem final é que o tema TPRM vem crescendo. Eu vejo do ano passado para cá, mais clientes estão nos procurando sobre o tema. A gente vê que empresas grandes e médias, a gente vê que empresas médias estão correndo atrás também. E assim, não é de hoje que eu atendo incidentes, nosso time atende incidentes de segurança em que foram causadas por falhas em terceiros. Então, assim, o que eu deixo de mensagem é: cuide do teu terceiro, porque amanhã ele pode ser, como o Almeida falou, né? Às vezes o problema está no quintal do terceiro e pelo atalho ele vai cair no seu quintal. Então, cuide bem do seu terceiro. Perfeito. Bem, queria agradecer também a todo mundo que acompanhou, relembrá-los que a pesquisa de TPRM da Protiviti está disponível aqui na descrição, falar para quem tiver interesse seguir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhe aí essa temporada que vai ser sobre TPRM. Muito obrigada e até uma próxima.